Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para a segunda aula online da disciplina de leitura intensiva. Eu sou a professora Gorete Barão. Bom, para começar a aula de hoje, eu quero ver com vocês o desempenho, o que vocês fizeram na primeira unidade, que na plataforma tem como aula 2, mas seria, vamos dizer, a primeira unidade da disciplina, E lá nós falamos na aula anterior sobre o material que vocês tinham que ler, o livro que tem lá na plataforma, que vocês têm que ler, tem as páginas que vocês têm que ler para que vocês possam responder ao fórum e à atividade da primeira unidade. Também na primeira unidade você tem um vídeo que você teria que assistir para você poder dar a sua resposta no fórum 1. E vem a unidade 1, a atividade 1, que você precisa fazer, postar na plataforma por conta da nota. Tem a leitura, atividade de fixação de conteúdo, como eu já falei para vocês, é mais uma atividade de exercício, onde vocês iriam praticar aquilo que vocês leram na apostila. E a atividade, aliás, o link para vocês enviarem essa atividade de fixação. Apesar de não ser uma atividade avaliativa, mas é necessário que você realize a atividade de fixação, porque ela vai ajudar no desenvolvimento daquilo que você estudou na apostila. Então, esse era o material, essas eram as ações que você deveria executar a partir da aula que nós tivemos, do material que foi postado na plataforma, do início da disciplina praticamente, e é isso que eu quero perguntar para vocês, antes que a gente entre no próximo assunto. Participaram dessas atividades, já participaram do fórum, que tem um fórum 1 também aqui, já responderam o fórum, já responderam atividades. Tem alguma pergunta com relação a esse material, a essas atividades? Gostaria que vocês se manifestassem para que a gente pudesse resolver isso, no caso de alguma dúvida, algum questionamento, para que a gente possa adentrar na segunda unidade. Algum questionamento? Bom, já que ninguém tem nenhum questionamento, eu vou dar continuidade. Bom, o fórum 1, ele pedia que vocês assistissem ao vídeo da Graziela, e depois dessa assistência, vocês teriam que se manifestar diante da proposta, que ele diz, segundo Graziela, quando o aluno de inglês entra em pânico ao ler um texto em inglês, talvez seja por não ter desenvolvido a estratégia de leitura. E aí a gente pergunta se você concorda com a professora. E na sua opinião, hoje, o que falta nas licenciaturas de letras em inglês para os discentes desenvolverem essa habilidade? Aí você teria que apresentar uma resposta envolvendo essas duas perguntas. Então, primeiro é você dizer se você concorda ou não com a fala da professora, e depois você dizer, nessa mesma resposta, o que falta nas licenciaturas de letra em inglês para que os alunos desenvolvam essa habilidade. Tá? Então, essa é a resposta que você tem que apresentar no fórum. Quer dizer, é uma resposta que tem duas partes. A primeira é para você dar a sua opinião, se você concorda com a professora ou não, e a segunda é você manifestar-se diante dessa situação e dizer o que é que falta nas licenciaturas para os discentes desenvolverem essa habilidade da leitura. E aí, alguém já respondeu? Alguém quer falar o que respondeu, dizer o que colocou, se tem alguma dúvida com relação a essa atividade? Porque os tutores têm algum questionamento com relação a isso aqui, porque eu entrei em algumas turmas, e hoje já 23 de abril, ainda tem turma que não tem nenhuma participação no fórum. Eu peço aos tutores que vejam isso, que vejam a participação. Tem turma que tem uma participação, e tem outras tantas que não tem participação nenhuma.
Então, mais uma vez, a gente lembra aos alunos para que vocês não deixem essa participação de vocês para a última hora. Senão, vocês vão acumular disciplinas, acumular atividades e vai ficar muito corrido para vocês darem conta de tudo isso. Então, gente, entre, assista o vídeo, faça a participação de vocês para que isso não fique pendente. E a gente possa ver o que você respondeu e dar um retorno, né? Saber a sua opinião, saber o seu posicionamento sobre essa questão e a gente poder interagir com você, né? Porque eu acredito que os tutores entrem lá na plataforma e ninguém respondeu, ninguém participou, e aí eles não têm como dar esse retorno. Então veja se vocês encontram um tempo, né, disponível para que vocês façam a resposta de vocês para este fórum. Assistam aí, você tem que assistir para você saber o que é que a Graziela fala, né? O que é falado no vídeo, para que você possa se manifestar. Porque sem isso, você não vai ter como elaborar a primeira parte da sua resposta. Então veja direitinho o vídeo e depois você se posiciona sobre o que é dito no vídeo, né? Para que a gente possa saber qual é a sua opinião, como é que você está olhando para essa situação, né? De onde você está olhando para essa situação. Porque como a disciplina, o título da disciplina diz, ela é a disciplina de leitura. E para você responder algo sobre uma leitura, você tem que realizar essa leitura. Então você tem que ler o vídeo para que depois você se manifeste. Não tem como você fazer isso sem a assistência do vídeo. E tutores do mesmo jeito. Assistam aos vídeos. Vocês precisam assistir até para vocês saberem como avaliar a primeira parte dessa resposta. O que é dito no vídeo exatamente para você saber se o aluno ele está opinando em cima do que é falado no vídeo. Porque senão, se o aluno não assistiu o vídeo, ele vai falar qualquer coisa. E é preciso que você esteja atento a isso. Então, a primeira coisa que o tutor tem que fazer é assistir aos vídeos que vêm como pré-requisito para as atividades e os fóruns. Porque aí você vai ter condições, você vai ter base para poder analisar as respostas e saber se elas estão condizentes com aquilo que é apresentado nos vídeos. Da mesma forma, a leitura dos textos. Aquela apostila, ela precisa ser lida em todos os capítulos que são indicados aqui nessa disciplina. Tá? Os textos precisam ser lidos, as atividades precisam ser lidas e respondidas, né? Porque a primeira coisa que um tutor tem que fazer é isso, ele tem que ler as atividades e responder primeiro, para ele poder ter uma ideia de como é que o aluno vai se manifestar. Então você tem que ter uma leitura prévia, depois você tem que fazer uma atividade previamente, responder todas as atividades, marcar tudo aquilo que é pedido. E a apostila, ela traz vários exercícios. Então, você tem que ler os textos e fazer as atividades que tem lá. Fazendo isso, quando o aluno questionar você, você vai saber como agir, né, diante de uma determinada dúvida, porque você já fez a sua parte. Tá? Então, o papel do tutor, antes de tudo, é a leitura do material, a leitura das atividades e a realização de todas as atividades. Primeiro você se coloca como aluno e faz tudo isso. Então, como é que o aluno tem que fazer? É a primeira coisa, você tem que saber conhecer, né? Saber exatamente como é que o aluno deverá fazer. Então, ele vai acessar esse capítulo, ele vai ler, ele vai responder isso, tá? Onde é que você achou mais interessante, você vai marcando, anotando suas dúvidas do lado. Quando o aluno fizer a parte dele lá e vier para você, você já tem a sua feita. E aí vai ficar mais fácil você interagir ou você tirar uma dúvida do aluno. Então, do mesmo jeito que o aluno tem que responder, você também tem que responder. Tá? Então, você assume dois papéis aí. Você, na primeira instância, você é um aluno e na segunda, você é um tutor. E aí você vai ter a segurança para poder agir diante de um questionamento.
Bom, se não tem dúvida aqui, passamos para a seguinte. A aula 3, né? A aula 3 que eu estou colocando, a aula 3, não é que hoje nós estejamos diante da aula online 3, não. Eu estou colocando a aula 3 porque é o registro que tem na plataforma. Lá na plataforma você tem aula 3, e aí tem as unidades que você precisa ler para essa aula. Tá? Então, lá na aula 3, na plataforma, você tem o que? Ler a unidade 2, página 37 a 62, sobre as estratégias de leitura, né? Predição, esquema e scan. E a unidade 3, que é a página 66 a 82, que é sobre a inferência contextual. Aqui você tem o livro, a indicação do livro, o livro está lá anexo na plataforma, e a pergunta é: todos já leram já tiveram a oportunidade de ler essas unidades para responder às atividades? E mais uma vez eu retomo, né? Sem a leitura do material, você não vai poder responder às atividades. Você precisa ler, até porque esse texto é uma apostila, né? Essa apostila ela é bem básica e ela é bem direta, assim, é um nível mesmo que não tem complicação. Para você que está iniciando, né, o curso, para você que não tem tanto conhecimento do idioma, da língua inglesa, para você que ainda não tem essa desenvoltura toda dentro do idioma, então é uma apostila que ela lhe ajuda. Ela traz todas as orientações teóricas em português, e os exemplos ela traz em inglês, algumas perguntas em português e outras perguntas em inglês. Então, ela é bem dividida, né? Ela faz assim essa divisão de tal forma que ela possa contemplar quem já tem o domínio do idioma e quem não tem. Não é porque você não é fluente na língua que você não vai ter condições de responder essa atividade, porque a apostila, na sua essência, ela é em português, então não tem por que você não entender a apostila, certo? Não tem por que você não conseguir ler a apostila. Então, aqui foi pedido que vocês lessem a unidade 2 e a unidade 3. Tá? O livro é esse, e depois tem para você ler o texto, né, do Ricardo, que ele fala sobre os falsos cognatos. É um texto que eu peguei, né, da internet. Aqui tem a fonte, que é para vocês acessarem esse texto e vocês poderem ler. Essa unidade, gente, ela trabalha diretamente com o foco da disciplina, que são as estratégias de leitura. Tá? Porque é o ponto principal, tá, no desenvolvimento da leitura em língua inglesa, é você ter o conhecimento e você ter a habilidade para você realizar, para você usar essas estratégias diante da leitura de um texto em inglês. Então, a grande sacada dessa disciplina é essa. Lá no Português 1, quando vocês trabalharam a disciplina Leitura e Produção de Texto 1, lá vocês viram que a leitura, para ela ser desenvolvida, você tem que escolher uma concepção de leitura. Vocês viram as 3 concepções de leitura. Vocês viram as estratégias de leitura que Koch e Elias apresentam no texto delas. Vocês viram basicamente essas estratégias que eram trabalhadas pela Maria Helena. Então, no português, você teve conhecimento, né, para que você pudesse reconhecer as estratégias de leitura. E lá também nós ficamos sabendo que às vezes nós até usamos essas estratégias. Não sabíamos era dar nomes a elas, não sabíamos que exatamente estávamos usando uma estratégia de leitura. Às vezes você dizia, eu leio desse jeito porque para mim é mais fácil, tá? Mas leio desse jeito como? E ali a gente percebe que você está usando uma estratégia de leitura, para que você consiga, né, decodificar aquele texto, interagir com ele e dar um sentido para ele. Então, no português se faz isso. E aqui, essa disciplina vem mostrar para você que, assim como no português, no inglês você também faz isso. Tá? E o grande diferencial aqui do inglês é que as estratégias de leitura, elas servem principalmente para ajudar aquela pessoa que não tem tanta fluência no idioma. Você não é tão fluente no inglês, mas você precisa ler um texto em inglês para você responder uma atividade.
Então, como é que eu faço para ler esse texto se eu não tenho o domínio total do idioma, se eu não tenho eu não sou fluente no inglês? Então, como é que eu faço? Eu me aproprio das estratégias de leitura. Então, você tem estratégias, e aí onde entra a necessidade do seu conhecimento, né? Aí onde entra a necessidade do seu conhecimento, porque você conhecendo as estratégias, na hora que você estiver diante de uma atividade, você estiver diante de um texto, você usa essas estratégias para você conseguir fazer uma leitura, por menor, por mais básica que seja, por mais superficial que seja, mas você consiga ler alguma coisa daquele texto, né, que está lá em inglês. Então aqui é você saber quais são essas estratégias, né, e você poder exatamente trabalhar com elas. Bom, esse material, ele é importantíssimo que você leia. Lá ele vai falar para você sobre a predição, vai falar para você sobre o scheme, e vai falar, a outra unidade vai falar sobre a inferência contextual. Então, ele mostra para a gente que a predição todos nós usamos quando nos deparamos com alguma situação, com algum texto. Quando você está diante de um texto, você imediatamente, né, exerce ou você se apropria dessa estratégia. Porque a predição é aquele questionamento que você faz antes da leitura do texto, seja ele qual for. Então, aquelas indagações, tá? Aquelas suposições que você faz antes de você realmente entrar na leitura do texto, é o que a gente chama de predição. Então, você faz uma leitura, às vezes até detalhada, você acrescenta, você cria um outro texto antes mesmo de fazer a leitura, tá? E aí, você entra no texto e é onde você vai usar as outras duas estratégias para que você possa realmente ver se existe uma coerência entre a primeira estratégia, né, o que você fez com a predição, e as outras duas estratégias que você usa quando você realmente está lendo o texto. Tá? Então, é interessante que você veja, esse material ele é bem direto. Tá? O que a Thelma faz aí, ela é bem direta, ela é bem precisa, ela não entra assim numa conceituação muito teórica, ela não tem um arcabouço profundo, né, da teoria em cima exatamente dos termos, ela é bem direta, ela é bem didática, ela diz o que é uma e ela mostra exemplos, vários exemplos para que você possa realmente ver como trabalhar. Daí a necessidade de que você leia o texto e você faça todas as atividades que vem na apostila. O bom dessa apostila é isso, né? Ela traz exercícios e exercícios diferenciados para que você trabalhe com essas estratégias. Fazendo isso aí, gente, você já vai ter mesmo entendimento do que seja cada uma delas e você entenda a importância do uso dessas estratégias. E também você entenda que na leitura de um texto, você sempre usa mais de uma estratégia, você não usa só uma. Dependendo da sua intenção como leitor daquele texto, dependendo, né, da funcionalidade daquele texto, você usa mais de uma estratégia para que você consiga o resultado que é esperado, né, daquela leitura. Então, o que é que você quer com essa leitura? Então, você quer fazer isso? Tá, então que estratégias nós iremos usar para poder identificar o conhecimento do que é passado no texto e você poder realizar a atividade que vem na sequência? Então, essas unidades aí, elas são necessárias. E a outra questão, a questão dos falsos cognatos, né? O Ricardo, ele faz é bem sintético, ele é mesmo esquemático, pode-se dizer assim, naquilo que ele aborda sobre o que seja cognatos e falsos cognatos, para você ter uma outra explicação com relação a isso aí. Porque quando você está usando as estratégias de leitura, trabalha-se também com a identificação dos cognatos. Que uma estratégia é você fazer isso, é você identificar as palavras cognatas no texto, para você ter uma noção, tá, geral, né, do que ele está falando. Então, você procura pelos cognatos.
Tá? E aí ele vai mostrar para a gente, né, o que é um falso cognato, e ele exemplifica, mostra exemplos sobre isso. Então ele é bem, é bem esquemático mesmo, dá para você entender rapidinho o que é cognato e falso cognato, se você não sabe, ou se você não tem um domínio maior com relação a isso. Então esse texto ele mostra para você, é bem rápido. Eu achei interessante, né, que de todos os textos que eu procurei, esse aqui ele era menor, tá? E ele era bem direto. Tem outros que eles são mais teóricos, né, mais profundo, e aí você vai estudar a palavra, a raiz de palavra. Eu não coloquei isso, por quê? Porque raiz de palavra, abreviação e elementos constituintes da palavra, você já está vendo isso aí em morfologia. A morfologia já trabalha com isso, né, com a formação das palavras, a construção das palavras. Então, eu não entrei por esse caminho, porque você já tem uma disciplina que contempla muito bem isso aí. Tá? O professor lá, ele deve trabalhar muito bem essa questão, e vocês já estão desenvolvendo esse lado da morfologia, então não precisa também fazer aqui. Então, aqui você precisa mais do aspecto textual. É aquele que está relacionado diretamente à ideia e à progressão do texto. Tá? Então, vamos em frente. Bom, conferindo os textos indicados. A primeira unidade, que é sobre as estratégias de leitura, né, que é o que ele faz, o que o texto diz, né? O que esse texto apresenta para a gente? Eu vou colocar aqui apenas pequenas informações. No início da unidade, os autores apresentam isso aqui. Eles dizem que no final do texto, eles esperam que o aluno seja capaz de fazer antecipações sobre o tema e o assunto principal do texto por meio da estratégia da previsão. Ou seja, o que é que ele quer? Que na hora que você se depare com o texto, né, pelo primeiro olhar, né, pela sua primeira análise que você faz superficial do texto, eles querem que você seja capaz, né, de você poder dizer qual é o tema ou qual é o assunto que é abordado nesse texto. Então, você acha que esse texto está falando sobre o quê? Sobre a política, sobre a educação, sobre a pandemia? Ele está falando sobre o quê? Sobre o período de vacinação, da Covid, o que é? Tá? Então, por uma análise primeira desse texto, você faria essa previsão. Eu acho que esse texto vai falar disso. O tema desenvolvido nesse texto é esse, né? O assunto trabalhado nesse texto é esse. Então, você teria essas primeiras ideias daquele texto que você recebeu. Depois disso aí, eles esperam que você, usando a estratégia de Skin, que é uma leitura geral e superficial, você consiga compreender o assunto principal do texto. Qual é a abordagem principal do texto? Tá? Se você identifica e diz que esse texto está falando sobre a vacina do Covid, tá? É isso que você identificou na previsão. Quando você usa a leitura geral e a superficial, é você tentar ver, bom, isso aí está falando o quê da vacina sobre o Covid? É o quê? A suspensão do período de vacina? A liberação geral do período de vacina? A vacina está tendo um efeito esperado, um efeito positivo? Caiu o número de doentes por conta da vacina? O que é que ele está falando nesse texto, já que ele fala sobre a vacina do Covid, né? Então, o que seria isso? Qual seria a abordagem desse texto? É você tentar descobrir essa abordagem principal. E aí, o emprego dos cognatos é muito importante, porque se você, passando os olhos pelo papel, você não consegue uma informação maior, mas você conseguir identificar os cognatos, isso aí vai lhe ajudar nesse processo, para que você possa fazer uma leitura geral. Tá? Você tem uma ideia geral do que está falando, qual é a abordagem específica do texto. Depois você se utilizar do Skin para você dizer, identificar as informações específicas do texto. Aí aqui não, aqui você tem que entrar naquilo que a gente chama de microestrutura do texto. Tá? A primeira, que é a leitura geral, seria a macroestrutura. É você ver o todo, é você ver o geral do texto. A última, né, que é a terceira estratégia aí, seria você ver as informações específicas.
tá? Uma análise quantitativa que é feita, né, os dados, uma informação, a resposta para uma entrevista, o que é que você tem de específico dentro desse texto. Com isso, você vai perceber que o texto ele tem camadas. Só aí você já viu 3 delas. Você pega um texto e de fora você faz uma previsão daquilo que você acha que o texto vai trabalhar, qual é a temática. Depois você faz uma leitura geral, é a segunda camada. E por último você faz uma leitura específica, é a terceira camada. Então, você conseguindo fazer isso, você realmente desmembrou o texto, tá? Você fez esse desmembramento, camada por camada, e você consegue, né, a essência do texto. Você consegue dar um sentido para ele. Então, a leitura do texto, tanto em português quanto em qualquer idioma, ela sempre passa por etapas. Tá? Você que acha que, não, quando eu pego o texto eu leio logo de uma vez. Você é que pensa que está lendo de uma vez. Você é que pensa. Mas se você realmente parar e observar o que você faz diante de um texto, você vai perceber que você faz leituras por camada. Você faz isso até porque você precisa disso para você situar, para você identificar pontos no texto, para você identificar as informações específicas no texto. Então, nós sempre lemos por essas camadas. O Marcuse, no livro que ele fala sobre leitura e compreensão textual, ele traz isso para a gente, ele traz essas camadas. Lá no português, você vê isso aí e a partir das camadas ele classifica o leitor. Se você é um leitor que consegue ler, né, nessas camadas todas, se você é um leitor que lê só na primeira camada, ou se você consegue a primeira e a segunda. Então, a partir daí, ele vai classificando o leitor. Ele classifica em níveis, né, de leitor. Então, ele diz que você é um leitor no nível 1, no nível 2, a partir da quantidade de camada que você consegue identificar no texto e você consegue fazer essa leitura, né? A partir até você construir o todo. E tanto faz você fazer a leitura, tá, do maior para o menor, tá, como você fazer do menor para o maior. Tá. Então, tem esse processamento lá no português. Aqui no inglês, o processamento é do maior para o menor. Por quê? Porque você começa com a previsão, que é o que está fora, depois você começa com a leitura superficial e depois você faz a leitura específica. Tá? Você faz esse processamento aí, tá? esse percurso, e aí você consegue identificar exatamente as informações que estão dentro do texto. Bom, então esse é o objetivo dessa unidade, que se você for ler, e aí ele fala lá o que é previsão, como é que você faz essa previsão toda, e ele traz em uma das atividades essa capa que eu peguei de lá, da apostila, ele traz esse primeiro texto. Isso aqui é uma capa de revista e nós classificamos como um gênero textual. Então, a capa da revista ela é um gênero. Tá? Então, se é um gênero textual, então ele tem toda a estrutura e as informações para que a gente possa saber do que é que se trata, né? Então, aqui, você olhando para a revista, a primeira coisa que você tem que ver, né, quais são os elementos, né, textuais aí que mostram para você, que passam informações para você. Então, se você observar, você tem aqui o nome da revista, né? E aí a primeira pergunta que você se faz, né, na hora que tem Times, isso aqui acessa o conhecimento prévio que você tem sobre essa revista. A revista Time, tá? Eu conheço, já li, já vi alguma coisa sobre a revista Times. Né? O que é que a revista Times apresenta, né? Qual é o enfoque dessa revista? O que é que ela traz? É polêmica, não é polêmica? É política, não é política? É meio ambiente? O que é? O que é que essa revista traz? Quais são as informações que são veiculadas por essa revista? E quando você vê o Time, olha como é que o Time está escrito, o tamanho, a centralidade da palavra, a cor vermelha, que é o mesmo do contorno do texto. Tá? Esse contorno aí, ele é previsível, né? Por quê? Porque tudo isso aí faz parte
da construção da capa, né, do texto da revista. Então, isso aqui tudo precisa ser computado, né, precisa ser visto. Então, esses indícios, essas marcas textuais aí, a gente precisa ver nos textos. E aí ele começa. Se você for olhar aqui, se você tem um certo conhecimento da revista Times, você sabe que aqui ela traz marcada as 4 reportagens de destaque. Qual é a principal dela? A principal é a que fica centralizada. E a que fica centralizada, ela tem uma personagem, tá, que está justamente inserida dentro dessa reportagem. Tá? Então, se ela vai falar, tá, de Madre Teresa, você tem aqui, tá, a foto dela, tem a carta, né, o texto aqui em menor escala, né, que é o segundo olhar que você tem para a reportagem, e você tem ela, né, a imagem dela, o que ela representa, e aí você olhando para isso aqui e pelo título, você vai ver que ela vai falar, tá, sobre Madre Teresa. Aí o que é que vai falar de Madre Teresa? Então aqui você faz uma previsão e depois você vai para aquela leitura geral, né, para você saber do que é que trata isso aqui. Então você lê o título, você vê o que está em letras menores, o que está na mesma cor, o que está em vermelho, o texto que está aqui do lado. Você vê a imagem dela, essa imagem aí, o que é que essa imagem transmite para a gente. Tá? Então você faz uma leitura do que é principal, o que é destaque na revista. E depois você vai perceber que tem outras 3 reportagens aqui em cima. Tá? Então você tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira reportagem. Tá? Em menor escala, tá? Porque são reportagens importantes, mas são reportagens que vêm em segundo plano. E aí você vai ver o que é que diz, né, qual é a introdução de cada um, tá, o que é que você tem, o que é que ele destaca, assim, a personagem, aqui o que é que ele destaca aqui, tá, com relação, já que ele está falando de arte, tá, o que é que ele mostra aqui pra gente que é diferente dos outros. Então são esses elementos que são chamados de indiciais dentro de um texto, essa modalidade aqui de texto. E a partir disso aí, tá, a apostila ela traz perguntas para que você responda, né? Então ela mostra o texto para que você leia, tá? Vê o que você consegue ler, né? Já que aqui ele vem em inglês. Então como é que eu vou ler isso aqui? O que é que tem aqui que eu consigo identificar? Quais são as palavras que eu conheço, que eu consigo saber o significado? E aí você faz todo esse aparato todo e você parte para as perguntas que acompanham o texto. E aí você vai ver se consegue responder as perguntas que vêm junto com o texto. São perguntas bem centrais para que você possa responder. Bom, aproveitando a deixa, eu peguei esses 2 outros exemplos aqui. Tá? Peguei da internet esses 2 exemplos e aqui entrei lá no Google Imagem e peguei essas outras imagens. Então, do mesmo jeito que é feito com aquele primeiro texto lá da capa da revista Time, você pode fazer com a capa da Nova Escola e você pode fazer com essa outra revista, né? Essa revista aqui dos kids, né? Então, e se você colocar dos lados desse jeito, tem como você fazer uma leitura até entre os textos, né? Abordagem de um, abordagem do outro, o enfoque de um, o enfoque de outro, os elementos daqui, os elementos daqui. Isso é direcionado para quê? E isso aqui é direcionado para quê? Então, pelo conhecimento que você tem da revista Nova Escola, tá, você sabe exatamente com que ela trabalha, que informação é veiculada, qual é a proposta da Nova Escola. Tá? E assim você faz com ela, faz com essa aqui. Se você não conhece, vá atrás, veja como é que essa revista trabalha, qual é o enfoque dela, pelo que ela diz aqui, qual é a abordagem que é feita dentro desse texto. Será que ela está falando mesmo do Ferdinando? É só do Ferdinando? Quem é o Ferdinando aqui? Tá? Na hora que ele coloca Ferdinando, então Ferdinando, você acha que aqui é um garoto? É uma garota? O Ferdinando é quem? Esse personagem? É esse personagem? Quem é o Ferdinando? Se você já conhece a história do Ferdinando, já leu o livro, já assistiu ao filme do Ferdinando, é uma coisa. Se você não conhece, é um momento para que você pesquise. Isso quer dizer que você não tem os conhecimentos prévios para que você leia esse segundo texto.
Do mesmo jeito aqui, Nova Escola, nunca li essa revista, não sei do que é que se trata, não sei onde é que ela é divulgada, não sei a abordagem dela, então eu não sei nada da Nova Escola, então eu não vou entender isso aqui, a proposta que ela está lançando aqui nessa edição. Aí eu vou ter que ir atrás e acessar a Nova Escola, saber exatamente, ter alguma informação do trabalho dessa revista para que eu possa vir para cá e fazer uma leitura, tá? Geral desse gênero textual. Então, é um momento, e isso aí, e ele traz lá na apostila, além daquela primeira capa lá da Times, ela traz outras capas para que você possa ler. O bom disso aqui, gente, é mostrar que você, tá, na sua vida, na sua vivência, você pode fazer isso aqui com as capas de revista que você encontra por aí, ou que você vê nas redes sociais, ou que você vê impresso, tá? Ou que alguém fala para você, você vai atrás e você pesquisa. E sempre, antes, se alguém fala para você, eu conheço a revista Nova Escola, é muito importante aí, e você já leu? Não, não conheço. Então você vai lá pesquisar sobre a Nova Escola. Então, antes de você realmente entrar nos assuntos da Nova Escola, faça uma leitura da capa. Pegue mais capas da Nova Escola. Veja como é o registro que a revista faz nesse gênero, a capa. Então, pegue algumas capas da Nova Escola, serve até para você fazer um trabalho de pesquisa. Se você quer pesquisar, se você quer fazer um artigo, e vai estudar o discurso nas capas de revista, vai estudar a semiose nas capas da revista Nova Escola, isso aí serve, tá, para você poder desenvolver uma pesquisa, né? Não só na Nova Escola, mas em outras revistas também que você pode fazer isso aí. No jornal também do mesmo jeito, pegue o jornal e faça essa leitura primeira do jornal. Quando você pega o jornal lá, faça essa leitura primeira, veja os assuntos, o que é principal, o que não é, a matéria tal, veja como é feita o posicionamento desses ícones que é apresentado dentro da folha do jornal. Então, tudo isso aí é importante para que a gente possa ler. E se eu não conheço o idioma onde a revista é veiculada, mais um motivo para que eu possa ver as pistas e tentar saber exatamente do que está falando naquele texto. E os elementos prévios, as informações prévias que você tem de outras leituras, elas são fundamentais. Inclusive, na apostila, quando termina essa unidade, os autores eles dizem isso. Eles dizem que para você ter esse exercício, tá? Você ter esse exercício do uso das estratégias em inglês, é necessário que você faça esse exercício também em português. É necessário que você continue lendo em português, que você leia textos variados, tá? Que você procure exercitar o uso das estratégias de leitura nesses textos, porque é onde você tem um domínio, é onde você tem uma segurança maior, porque é a sua língua materna. Então, se eu consigo fazer no português, tá, eu consigo maior segurança, eu consigo maior rapidez, tá, isso aí vai me ajudar quando eu estiver lendo um texto em inglês. Tá? Por quê? Porque eu faço isso com segurança no português, então tem como ir, tá, com mais tranquilidade para a leitura do texto em inglês, que é o seu desconhecido, né? Então elas dizem isso, que não é porque você está aprendendo um idioma que você tem que deixar de realizar esse exercício no português, muito pelo contrário. Quanto mais você faz no português, mais desenvoltura você tem, mais agilidade você consegue, e isso aí vai ajudar o seu desempenho na leitura do texto em inglês. Então, é uma forma de você transpor de um para o outro, né? E isso aí vai lhe ajudar, tá? Essa rapidez, esse seu olhar, porque você tem que começar a olhar realmente para o texto e ver aquilo que é necessário ver. Porque tem gente que só olha, mas você não vê. O seu olhar, ele é de compreensão, tá? Agora, o ver, ele passa pela sua percepção. Você precisa ver. Tá? E o precisar ver é você interagir com o texto. É você usar as estratégias, é você articular todo o conhecimento.
e você precisa ver, senão você não lê. Bom, depois ele traz uma atividade, né, que é um textozinho, não ficou a imagem aqui, eu não peguei a imagem. E ele traz um texto que faz alguns questionamentos em torno desse texto. Eu peguei o texto e não peguei os questionamentos que tem lá na atividade. Mas com que intenção eu botei esse texto aqui? Bom, vamos fazer a leitura de previsão desse texto. Você tem um texto aqui que é enviado para você e você tem que ler esse texto. Então, o que eu posso fazer diante da leitura de um texto? Você pode fazer tudo. Só com um texto em inglês, você usa todas as estratégias que forem possíveis, você processa todas as habilidades e você faz a leitura numa sacada só. Esse texto aqui que eu peguei, lá da apostila, ele está aqui e aí, vou fazer uma previsão desse texto. E aí você vai para o título dele. Então, pelo título, será que eu conheço, será que eu sei que palavra é essa? Como lá na apostila tem a imagem, você associa o título aos pigmeus, porque tem a imagem do pigmeu lá. Eu não botei a imagem aqui. Mas como lá tem a imagem, você associa o título à imagem. E aí você consegue identificar, se você não conhece a palavra pigmeu em inglês, você consegue associar o título com a imagem, aí você vai saber que ele fala dos pigmeus. E aqui você tem todo um texto em inglês falando disso, né? Aí você vai dizer, bom, ele está falando dos pigmeus. Mas aí o que é que você acha que ele fala dos pigmeus? Da extinção dos pigmeus, é isso que ele está falando? Está falando aí que os pigmeus foram extintos da raça, da terra, não existe mais nenhum? É disso que ele está falando? Não sei, tá? É aí onde entra a questão da leitura geral, né? Você tem que fazer uma leitura geral para que você possa ter um entendimento, tá, mais ou menos do que está tratando o texto. E aqui eu fiz o seguinte, bom, para você saber o assunto, você tem que fazer uma leitura superficial do texto, para ver se você consegue identificar o assunto. Para fazer isso, eu tenho que identificar palavras cognatas, né? Então, eu marquei aqui em vermelho, né? Coloquei live e coloquei live aqui para você ver, tá? São duas palavras, só tem essa? Claro que não, né? Você vai encontrar outras palavras cognatas aqui. E aí seria o caso de você ir encontrando as palavras cognatas e você ir marcando, né? Pegue uma cor, tá? Ou pegue uma caneta azul, uma caneta vermelha, pegue um grafite e você usa, tá? Vou marcar todas as cognatas no texto. E aí você sai marcando as cognatas, tá? Marquei as cognatas, tá? Então eu já sei alguma coisa, tá me falando da vida, tá me falando o que pigmeu, vida do pigmeu, agora o que exatamente que tá falando além disso? Aí você vai marcando as cognatas para que você possa ter uma noção. Bom, junto com isso, eu posso fazer o quê? Eu posso usar os elementos coesivos, né? Eu posso identificar os elementos coesivos, até para que eu possa ver se eu estou usando aí termos anafóricos, termos catafóricos, se eu estou usando o quê? As conjunções, que conjunções estão sendo usadas aqui dentro dessa proposta. Então, olha, eu marquei de uma outra cor aqui o they, tá? Então, eu só tenho esse elemento aqui marcado dessa cor, tá? Então, esse elemento bem aqui é o quê? Tá? É um referenciador, agora ele é anafórico ou ele é catafórico. Para isso, eu tenho que saber a quem ele remete. Toda vez que você você identifica um elemento que ele remete para um termo pré-existente, você tem um anafórico. Quando você tem um elemento que ele remete para um elemento que está à frente dele, né, que ainda não foi dito, aí você vai ter um catafórico. Então, isso aqui, como ele está se referindo a pigmeu, então eu vou ter um anafórico. Então, aqui você consegue identificar os referenciadores e você tem outros tantos referenciadores aqui. Eu posso pegar, identificar o máximo de referenciador que eu tenho para poder saber a quem é que ele está remetendo, quem é que ele está substituindo. Tá? Do mesmo jeito, é identificar marcas de elipse aqui dentro do texto. E o que é isso, né? É outro referenciador, que é aquela marca que você usa para você não repetir uma mesma palavra, você deixa a marcação só no verbo.
você não usa o nome da palavra, para você não ficar repetindo pigmeu, 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 tá? Você tira a palavra pigmeu e deixa só o verbo, né? E não estão no lugar de você dizer os pigmeus chegaram e os pigmeus entraram, então eu tiro a segunda palavra pigmeu e eu digo simplesmente os pigmeus chegaram e entraram. Então, o verbo entrar aí, ele vem na pessoa correspondente à terceira, né, que faz a referência a pigmeus. Então, eu tiro a palavra e ela fica marcada no verbo. E isso é que é a elipse. Isso aí vocês já conhecem do português. Então, aqui no texto tem marcas de elipse? Tem. Você vai atrás, vai identificando onde é que não, o termo pigmeu é suprido e você vai perceber as marcas de elipse. Então, é outro elemento coesivo que eu identifico dentro do texto. Bom, mas é só isso? Não. Você tem aí os conectores, né? E nos conectores, né, que faz parte da coesão textual, esses conectores você tem aqueles que você usa para introduzir as informações e você tem aqueles que ligam as informações, né? E esses que ligam as informações, eles são bem conhecidos para todos nós, porque a gente conhece isso do português. Então, eu saio marcando. Aí, eu saí marcando aqui. Marquei o and, marquei o but. Aqui você vai ver que são conjunções que a gente usa e por meio da conjunção, depois que ela é marcada, você vai saber se ela dá a ideia de soma, de continuidade, ou se ela dá a ideia de oposição. Tá? Então, qual é o efeito de sentido desses conectores? Então, eu sei fazer isso. Então, marque todos os conectores que tem dentro do texto, para você saber qual é a ideia que está sendo veiculada. Os conectores e os elos de ligação são a mesma coisa, né? Os autores dão nomes diferentes. Então, elos de ligação, conectores, entendeu? Aspectos de coesão, você vai encontrar com vários nomes. Mas todos eles remetem a isso, aos elos de ligação. Tá? Esse elo que liga uma ideia à outra, porque é ele que vai lhe dar, é ele que vai marcar o sentido, né, da continuidade dessa ideia. Essa ideia ela é uma sequência, ela é uma progressão, ou você tem aí uma oposição, você tem uma soma de ideias, você tem uma oposição, você tem uma concessão, você tem uma finalização de uma ideia, tá? Esses conectores, eles é que vão passar essa informação para você. Então, num pequeno texto, tá? Um texto curto que você tem, dá para você fazer tudo que diz respeito, tá, à leitura intensiva. Você usa as estratégias, você identifica os elementos coesivos, você identifica os referenciadores, você percebe se esse texto tem uma continuação, ou se as ideias se opõem, se esse texto tem ideias quebradas, ou se ele tem uma ideia sequencial, progressiva, que vai dar um sentido para ele. Então, você consegue ver tudo isso dentro de um texto. Tá? E não precisa, assim, você ser tão fluente no inglês, né? Até porque se você tem uma certa dificuldade aí, você pode recorrer aos dicionários que existem aí para você saber o significado de uma palavra e você conseguir manter a relação entre elas. Agora, é claro que todo esse trabalho, tá, você tem que ver isso aí de forma produtiva, né? Esse trabalho todo, essa desenvoltura toda, ela vai me dar condições para que eu conheça também, tá, outros vocabulários em inglês que eu ainda não conhecia. Tá? Então, a partir desse trabalho, você se depara com um termo que você não sabe. Eu não sei o significado desse termo aqui, aí você marca o termo. Tá? Não sei, nunca vi esse termo, ele é totalmente diferente para mim. Então, é um dado novo que surgiu nesse percurso seu, tá, de análise. E aí você vai atrás do significado dessa palavra. Sabendo você, a morfologia mostra isso para a gente, que uma palavra, ela muda de significado dependendo do lugar onde ela esteja, né? Você pega, ela muda de classe, você pega uma palavra, ela pode ser um substantivo, em outro momento ela pode funcionar como um verbo. E por isso ela tem um registro, às vezes, diferente. Mas você tem que ver, porque ela também pode ter o mesmo registro. Mas no lugar onde ela está funcionando como verbo. No outro, ela pode funcionar como substantivo. Tá? Daí a importância da morfologia,
porque ela vê isso, ela vê essa relação sintática, né, dentro da estrutura da língua. E aí eu tenho que ver o significado de uma palavra sempre no contexto onde ela está inserida. Eu tenho que ver o antes e eu tenho que ver o depois dela para poder saber qual é a relação que ela está estabelecendo ali e poder saber, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui. Tá? Até porque você sabe que algumas construções em inglês, o adjetivo ele muda de lugar com o substantivo. Né? No português, você teria o substantivo e o adjetivo. No inglês, né, você tem momentos em que o adjetivo vem antes do substantivo. Então, você tem que ver essas construções para que você possa ter esse entendimento do sentido, né, das palavras, né, você saber como é. E aquela que você nunca viu, a partir de agora você já viu, você já sabe, em um outro texto você já vai conhecer essa palavra. Tá? Aí é a riqueza, né, da língua portuguesa, né? Ela traz isso para a gente e você vai fazendo esse repertório vocabular. Você vai aprendendo outros termos, outras construções, tá? Outras realizações. Você aprende até o uso da língua inglesa, né, na gíria, como é que isso aqui é apresentado enquanto gíria, enquanto representação formal da língua. Então você vai aprendendo essas construções. E aí isso aí já vai fazendo parte do seu repertório, né? E você leva isso adiante. Bom, concluindo, daquele texto lá ele diz que a ideia principal é o quê? A apresentação das características gerais do povo pigmeu, informações de onde eles vivem, como são fisicamente, de que se alimentam, em quem acredita e como sobrevive através da sua força de trabalho. Com a estratégia de pré-edição e skin, somos capazes de compreender um texto de forma geral, ou seja, captar o assunto principal do texto. Isso aqui é o que a autora do texto, lá da apostila, ela finaliza, né? Ela conclui dessa forma. Então, com o uso de conhecimentos prévios, né, você faz a inferência textual, tá? Por meio dos elementos de coesão textual e você constrói um sentido para o texto. O texto, gente, é isso que vários linguistas já defendem. O texto ele é uma tessitura. Para você tecer isso aí, você tem que pegar os fios. Um tecido, ele é tecido, né? Ele é costurado, ele é cruzado. Então, você tem ali um cruzamento de vários fios. Você pega um tecido para fazer uma roupa e você diz, como é que esse tecido é feito? Ali você tem uma infinidade de fios. Agora, esses fios, eles se cruzam. Eles se costuram uns nos outros de tal forma que eles formam uma malha. E aí você, dependendo da costura dele, você tem uma coisa imperceptível, né, como o tecido que você usa para fazer roupa, ou você tem aqueles tecidos que são mais grosseiros, que você vê os espaços entre eles, fica aqueles espaços e tem como você perceber a questão dos fios. Mas o texto ele é isso, ele é tecido, e ele usa vários fios para esse tecimento. Você pega fios e isso aí você vai costurando, você vai amarrando um no outro, até que esse tecido ele cresça, né? E você consiga ter um crescimento, um tecido, né, que vai ampliando, né, até você ter uma peça toda daquele material. Então, para isso eu preciso de quê? Toda vez que você se depara com um texto, você primeiro vai para o seu conhecimento pré-existente, né? A primeira coisa que você faz isso é você acessar esse conhecimento pré-existente que você já tem, tá, sobre isso aí, porque na hora que você vê o texto aqui, você imediatamente vê a palavra lá, Covid-19, isso aí é como se acendesse várias luzinhas na sua cabeça, né? Aquilo ali é como se ficasse piscando, você já viu alguma coisa sobre Covid-19. Então, você tem alguma informação sobre isso, seja ela qual for, tá? Ou que você tenha vivenciado, ou que você tenha acompanhado, ou que você tenha lido, que você tem alguma informação sobre isso. Então, você já fica, isso aqui vai falar de algo que você já ouviu falar, tá? Então, o que será que esse texto vai dizer? Será que é algo que eu já sei sobre o Covid? Será que é algo inédito sobre o Covid que eu não sei? Então você começa a se fazer essas perguntas e você acessa os conhecimentos prévios que você já tem sobre esse assunto. Aí você faz a inferência textual,
porque é você fazer esse processamento, você pegar o que já tem para você relacionar com o que está recebendo e você construir um todo. E nesse processamento você vê a questão da coesão textual, porque você vai somando as ideias. Essas ideias aqui são o quê? Você tem uma relação de motivos que causam o Covid, e você tem uma relação de motivos para o tratamento do Covid, ou não. Ou essa primeira informação ela diz como tratar, e a segunda nega o que você diz na primeira. Então vai depender muito da coesão textual, muito dos elos que são estabelecidos entre as informações desse texto. Então o texto ele precisa crescer, e o crescer dele, que a gente chama de progressão textual, é essas informações, é você ter uma informação dada e você acrescentar uma informação nova, e aí é uma informação dada, informação nova, e esse texto vai crescendo. Agora, nesse crescimento ele precisa ter uma continuidade. Tá? O que é isso? Continuidade é ele ter uma lógica das coisas. Então você tem que ter um desenvolvimento e usar esses elos textuais para você ir ligando essas informações, de tal forma que ela faça sentido. Tá? Porque se você diz assim, essa mesa é branca e eu vou comprar uma capa da mesma cor da mesa, por isso que eu vou comprar uma capa preta. Aí você diz assim, oxe, mas como se a mesa é branca, ela vai comprar a mesma capa da cor da mesa e ela vai comprar uma capa preta? Então isso aí não tem lógica. Você está quebrando a lógica do raciocínio. Se você diz que é da mesma cor, imediatamente você já vê, você já supõe que a capa será branca, porque a mesa é branca. Mas na hora que ela diz que vai comprar a capa preta, você percebe que a lógica foi quebrada. Então aí você tem uma quebra na continuidade do texto, porque ela começa a dizer que a mesa é branca, vai comprar uma capa da mesma cor da mesa, e lá na frente ela vai dizer que compra uma capa preta. Então não tem continuidade, você quebrou o raciocínio. Isso aí quebra, tá? A construção, quebra a coerência do texto. E aí você fica sem entender o que é que a pessoa está querendo dizer. Tá? Então, é você trazer para a leitura algo que você já tem. Então, gente, vocês que são nativos da língua portuguesa, vocês estão levando os conhecimentos prévios que vocês têm sobre leitura, sobre texto, sobre inferência, sobre construção textual para a leitura que vocês estão desenvolvendo no inglês. Tá? Então você não entrou no inglês para ler um texto assim sem nada. Vocês têm uma bagagem como toda pessoa tem. Uns mais e outros menos, mas você tem alguma informação, você tem algum conhecimento. Nem que seja só das estratégias de leitura, mas você tem algum conhecimento sobre esse assunto para você levar e você depositar na sua mesa de negociação. Então eu tenho uma atividade para fazer, então qual é o conhecimento que eu já tenho que eu vou trazer para cá, para que me ajude, para que eu consiga fazer para que eu possa inferir um sentido para esse texto. A leitura é essa construção, essa conversa constante que a gente faz com os elementos. E aí você tem o fórum 2, que é o que nós temos para essa unidade. O fórum 2, ele pede que você assista a 2 vídeos. Você tem os 2 vídeos, estratégia de leitura e você tem inglês instrumental. É preciso que você assista os vídeos para você poder se manifestar. Não vou dizer o que é que tem nos vídeos, porque aí não adianta, né? Para que você vai assistir o vídeo? Gostou dos vídeos? É a primeira coisa que eu pergunto. Os vídeos abordam a importância do uso das estratégias para otimizar a sua prática de leitura de texto em inglês. Nesse aspecto, eles trazem algo que acrescente em seu aprendizado na disciplina? Comente com detalhes a questão. Tá? Então, essa questão do acrescente, para eu saber isso aqui, eu tenho que assistir aos vídeos. Então, o que é que o primeiro vídeo traz? O que é que o segundo vídeo traz? Então, isso aí acrescentou alguma coisa, melhorou, esclareceu, contribuiu para essa sua prática de leitura ou não serviu para nada? Tudo que foi dito aí você já sabia e você já fazia. Tá? Então, é a sua forma de se manifestar. Agora, eu só posso dizer isso se eu souber o que tem nos vídeos. Eu tenho que ler os vídeos.
Tá? Nesse aspecto, eles trazem algo que acrescente. Se não traz, você vai também dizer por que não traz, né? Não é só dizer não. Tá? Você tem que dizer. Se traz, você vai dizer o que traz e por que traz. Se não traz, você vai dizer também por que não traz. O que é que ele fala? Porque aí você tem que dizer, não, porque os vídeos falam isso, 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 e tudo isso aí eu já sei. Tudo isso aí eu já li, não tem nada de novo, e é tudo a mesma coisa. Então, eu preciso assistir aos vídeos para poder responder ao fórum. Senão eu não serei. E mais uma vez, tutores, assistam aos vídeos. Porque é a partir daí, do que ele falar, do que o aluno falar na resposta dele, que você vai poder ver se ele realmente assistiu e se ele está falando de algo que é tratado no vídeo, né? Porque se a pessoa quiser botar uma resposta de qualquer jeito aí, tá? Você vai saber, não, isso aqui não é falado no vídeo, isso aqui não é dito no vídeo. Em nenhum dos dois foi falado sobre isso. Agora, você tem que assistir aos vídeos e ter isso resolvido na sua cabecinha aí de tutor, tá? O vídeo 1 trata disso, 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 aponta, os focos dele é esse. O vídeo 2 do mesmo jeito. Você faz uma anotaçãozinha ali do lado, um resumozinho para você, porque na hora que o aluno apresentar a resposta dele na plataforma, você vai saber como se manifestar. E aí você vai dizer se o aluno realmente assistiu aos vídeos ou não. Tá? Isso é a grande sacada aqui, é saber isso, né? Se essa sua resposta ela é fruto da leitura que você fez, do apanhado que você fez dos dois textos, e você tirou dali um resultado para você se manifestar no fórum. Tá? E aí você vê pela resposta do aluno, pelo nível de resposta, tá, o comentário que ele faz, né? Como é que ele está desenvolvendo isso aí. Então, precisa se assistir ao vídeo, tanto os tutores quanto os alunos. Tutores, não esqueçam disso, alunos, do mesmo jeito, você responde depois que assistir aos vídeos. Aí, atividade, a gente entra na questão da atividade 2, né? A atividade 2, para essa unidade, é a gravação do podcast. Você vai acessar o vídeo sobre a gravação de um podcast e veja as orientações para que você grave o seu. Na plataforma tem um vídeo falando sobre isso, né? Se você já grava, já faz podcast, nem precisa, né, do vídeo, porque você já sabe como fazer. E se você já fez, né, e não vai, pela orientação que está aqui, não interessa, desde que você faça o vídeo, desde que você faça o podcast. É isso o que importa. Aí pede o seguinte, você vai gravar em português. A gente não quer que você, se você tiver o domínio do inglês, é uma coisa, né? Mas como você sabe que o podcast, ele trabalha a voz, a pronúncia, então como a gente está nesse primeiro momento, a gente quer que você faça a gravação em português. Porque a gente quer a realização da atividade, o procedimento da realização da atividade. Então, mais uma vez, tutores, prestem atenção a isso aí. Os alunos vão fazer essa gravação do vídeo em português, certo? Assista o vídeo que tem lá, se você não quiser aquele vídeo. O YouTube tem assim, um caminhão cheio, né, de vídeos que ensina como faz isso aí. E tem gente que já faz isso aí já há algum tempo, então não precisa nem assistir nenhum documentário. Você vai fazer um roteiro antes da gravação, para saber o que você vai falar. O importante é isso aqui. No seu podcast, ele deve constar a sua apresentação. Você primeiro começa dizendo quem é você, qual é o seu polo, qual é o curso, né? Eu sou João do polo tal e sou aluno do curso tal. Digo o nome do curso direito. E aí você vai falar sobre a importância da disciplina leitura intensiva. Qual é a importância dessa disciplina para o graduando de letras em inglês? Tá? Então, essa disciplina ela é importante em que sentido? Né? Qual é o papel dela na formação do aluno de letras em inglês? E sobre seu aprendizado das estratégias de leitura. O que é que você não sabia? Tá? Qual a estratégia ajudou nas suas leituras? A sua opinião sobre o uso das estratégias na leitura do texto em inglês.
Então, aqui você tem que falar das estratégias, né? Tá? O que é que você não sabia sobre isso aí? Sobre as estratégias para leitura em inglês. E aí você tem que falar se você já conhecia todas as estratégias, se você não conhecia, se você já tinha usado, se você não tinha usado. A riqueza e o desenvolvimento do seu texto, ele está aqui na letra B. É tudo que você tem que falar. Que estratégia ajudou nas suas leituras? Qual dessas estratégias todas que você estudou, qual a que mais lhe ajudou nas suas leituras? Qual é a que você usa mais? Tá? E qual é a sua opinião sobre o uso dessas estratégias para ler um texto em inglês? Você acha que é necessário? Você acha que não precisa dessas estratégias? A gente lê sem nenhuma estratégia? Tá? Isso aí tudo não serve para nada. Tá? Eu leio normalmente, eu não uso estratégia nenhuma quando eu estou lendo em inglês. Então, você vai falar sobre isso. Tá? Esses pontos são importantes. Tutores, prestem atenção. Tá? Eles têm que abordar isso aí na fala dele. A importância da disciplina é o primeiro ponto, né? Tá? O aprendizado dele, tá, sobre as estratégias, o que foi que ele aprendeu de novo, o que ele não aprendeu e qual foi a estratégia, né, que mais ajudou nas leituras dele e a opinião dele sobre o uso das estratégias. Então você tem que prestar atenção a todos esses pontos para que você possa pontuar a atividade. Tá? Veja os pontos que eles têm que enfocar na fala deles, né? Se faltar algum desses pontos, aí você vai tirar a nota dele. A próxima, a sua recomendação para o graduando de letras em inglês, né? O que é que você recomenda, né? Qual é a sua recomendação para ele com relação ao uso dessas estratégias, né? Você recomenda que ninguém use, você recomenda que use todas, você recomenda o quê? Tá? E o encerramento da gravação, que é a sua despedida, né? Muito obrigada pela atenção a todos, boa sorte, bom trabalho e por aí vai, seja qual for. Tá? Então, esse é o desenvolvimento do seu podcast. O que você tem que fazer? Você vai, se você não tem o Anchor, você vai baixar, tá? O Anchor, vai fazer essa gravação. Posso fazer por outro que não seja o Anchor? Pode. Eu posso fazer de outra forma, se você já sabe fazer, não tem problema. Isso aqui a gente está dando uma sugestão, porque tem pessoas que não sabem de jeito nenhum, não conhecem nenhum aplicativo que possa fazer, que possa usar. Então, aqui a gente apresenta uma sugestão. Mas se você já sabe gravar, não tem problema. Tá? Desde que você apresente o podcast. E aí você encerrou a gravação. Tá? Depois, o tempo de duração, nós colocamos 5 minutos. Quer dizer que eu só posso fazer 5 minutos? Não, não pode. Isso aqui é uma média, né? A gente coloca assim, 5 minutos para você falar, mas você pode fazer até 7 minutos, se você quiser. Dependendo da sua fala, se você fizer até 7 minutos, não tem problema. Tá? Pode deixar aí que o tutor vai aceitar do mesmo jeito, não vai ter problema, se for até 7. Desde que você contemple tudo que está pedindo lá naqueles itens. Após você salvar, e na hora lá que você está salvando, né, depois que você termina tudo, aí você salva. Outra coisa, aí você vai perguntar, bom, pode botar a música? Porque tem esses recursos, né, para você colocar intervalo, para você colocar a música. Isso aí, se você quiser, você pode colocar. Você pode colocar um intervalo, você pode colocar um antes, você pode colocar depois, né? Aquele intervalozinho que tem lá no Anchor, ele lhe dá essas ferramentas. Você pode colocar isso aí ou não, tá? Agora, você tem que fazer uma capa. Tá? E lá também ele mostra no Anchor como é que você faz a capa, tá? Do seu podcast. Né? Você tem que ter a capazinha do seu podcast. Lá você coloca o seu nome lá para que a pessoa saiba que aquele podcast é o seu. Não esqueça isso, né? Não está dito aqui, mas isso aí já faz parte do processo. Você faz a capa do podcast. Agora a música, o fundo musical, esses recursos aí você bota se você quiser. Se não quiser, você só faz a gravação mesmo e passa as informações que estão sendo pedidas aqui. Na letra A, na letra B, na letra C, tá? Isso aqui é o que tem que constar no seu texto gravado.
Bom, após salvar a gravação, você pega o link, porque depois que você salva, aí aparece lá na páginazinha, lá aparece o link. Esse link você vai salvar, você vai colocar num documento Word, né, com seu nome e o polo, e depois você vai postar isso na plataforma. Mas por que eu precisa? Porque no SIGA a gente tem que deixar registrada a realização das atividades. E o que vai mostrar que você realizou a atividade 2 é você fazer essa postagem lá do link, tá, do seu podcast. Então, como é que eu faço isso? Terminou, você salva o linkzinho lá do podcast, aí você vem para o Word, abre uma página em branco e lá você bota o link, bota seu nome, bota o polo e depois bota lá atividade 2, né? Bota o link, bota seu nome, bota o polo e depois você posta isso lá na plataforma no lugar da atividade 2. Tá? E o tutor vai lá, vai abrir, vai ver o link, aí ele acessa o link para poder ter acesso ao seu podcast e poder avaliar o que você fez. Certo isso? Certo isso, tutores? Tem alguma pergunta em relação a isso aí? Alunos e tutores, alguma dúvida em relação a essa atividade? Essa é uma atividade que você vai estar falando sobre a atividade, vai estar se manifestando sobre a disciplina, sobre o conteúdo, e você vai estar usando uma ferramenta digital. Tá? Então, tutores, alguma dúvida com relação a essa atividade? Não, você pode criar um nome, Noêmia, você pode criar um nome para o seu podcast, né? Até para a coisa ficar mais interessante, né? Às vezes o nome da gente não é tão bom assim não, né? Aí você bota um títulozinho lá assim, criativo, interessante, para você personalizar o seu podcast, né? Faça uma capa assim bem bonita, bem criativa, bote um nome lá, assim, bem bonito, bem interativo, porque isso aí, gente, é um exercício para você fazer outros mais, né? E você depois realizar isso, quem sabe quando você estiver no estágio, tá? Você for para as escolas com os alunos, você chega lá já botando esse povo para trabalhar e gravar podcast, né? Aí pode fazer uma plataforma, um lugar para depositar os podcasts desses alunos, eles vão ficar loucos, né? Porque todo mundo vai querer fazer para querer mostrar o seu. Tá? Então isso aí é instigante lá na educação básica, né? Os alunos lá vão querer todo mundo mostrar que sabem fazer, cada um quer se mostrar mais do que o outro. E aí você pode estar provocando, né, toda uma atividade, provocando um alunado para que eles possam levar para a prática todo o conhecimento que eles têm. O Anchor é bom, Noemi, ele traz assim, é tudo fácil, né? Sem contar que você bota aqui no celular e você faz tudo aqui no celular, não precisa nem ir para o computador. Então a gente sempre procura uma ferramenta que ela seja mais acessível, né? Porque é mais fácil para todo mundo usar o celular, né? Às vezes a pessoa não tem um computador ali disponível no lugar onde está, não tem como, e o celular está ali, né? Então pode ser feito em outra plataforma, pode, não tem problema, viu, Carmen? Pode ser feito em outra plataforma. É isso que eu disse no começo, nós só apresentamos uma sugestão, né? Porque a gente tem que apresentar uma. Mas se você conhece outra já, se você já faz por outra, não tem problema, né? Desde que você grave o podcast e depois você coloca o link no documento Word para você anexar na plataforma. Tá? Então, por onde o tutor vai corrigir o meu podcast? O tutor vai abrir a atividade lá na plataforma SIGA e na hora que ele abrir a paginazinha lá bonitinha, tem o link do seu podcast, com o seu nome, o seu polo, tudo lá. Aí o tutor vai acessar por esse link o seu podcast para poder ouvir. Daí o tutor vai ter que ouvir todos e ouvir o podcast para saber se ele contempla o que está pedindo na letra A, na letra B, na letra C. Esses elementos aqui tem que constar na gravação e é por esses elementos aqui que você vai avaliar o aluno. Antônio, o problema é a voz, mas é um exercício, né? E o podcast ele ajuda a gente, porque depois até mesmo você pode ouvir.
E você até mesmo trabalhar, poxa, eu estou precisando melhorar aqui. Não, eu não estou falando muito claro nessa parte. Ah, eu estou fazendo... Então, serve até para você se autoavaliar nessa questão da oralidade, né? E fazer um exercício. No próximo, você vai fazer melhor, tá? Então, tente fazer, grave a sua voz, sem ser ainda no podcast, grave a sua voz em casa, lá, pega o celular bem aqui e grava, como se você fosse enviar um áudio para alguém, né? E aí depois você escuta, como é que está aí esse áudio, como foi que você falou? Aí você vai perceber se tá bom, não tá bom, isso aqui tá muito complicado, faz de novo, tá? Treina algumas vezes e depois você vai e grava, né, a versão final, né, que você realmente tem que levar. Tem que vestir o papel, né, tem que vestir, tem que assumir aí o personagem, né. Você se coloca aí como um personagem, como se estivesse num palco, falando para uma plateia, e aí você solta a sua voz aí, linda, maravilhosa, e grava o podcast, que vai ser o maior sucesso. Tá? Não fique preocupado com isso não, que vai dar tudo certo. É só você fazer o treine, e depois você vai e grava. E você pode até ouvir antes de você mandar o link, né? Você pode ouvir, escute, veja como é que tá, não gostei. Lá também tem um lugarzinho onde você pode excluir, você pode apagar, você pode voltar, e você pode fazer gravar de novo. Passa aí a semana toda gravando, que uma hora vai sair bom esse negócio. E aí você volta. Tá? Manda o link para a tutora que ela vai avaliar. Tá? E veja quando você for fazer o seu roteiro de colocar isso aqui, o que é pedido na letra A, na letra B, na letra C. Aí você faz o seu roteirozinho bonitinho. Tem que fazer o roteiro. E você grava olhando para o roteiro que você fez aqui no papel, né? E aí você solta a voz, para que você não esqueça nenhum item desses aqui. Certo? Então, nenhuma pergunta mais, vamos para frente. Documento hoje, não esqueça, colocar o nome e botar na plataforma. Por onde começar? Eu tirei aqui um print, né, da página, né, do Anchor, né, para você ver, né. Baixar isso aqui, na hora que você abre, tá, ele já dá espaço para a sua criação, tá? Dá espaço aí para que você possa desenvolver. Vanessa, não pode passar de 10 minutos. Eu disse para eles que lá na atividade tem 5 minutos, mas ele pode fazer até 7, né? Não pode passar daí, né? Eu nem botei até os 10, eu botei só até 7, que é para ver se não se empolga muito, né? Porque senão daqui a pouco a gente tem uma hora aí de... Mas é só 7 minutos, assim, que é para, no máximo 7, que é para não ir longe, porque daqui a pouco estão se achando aí um ator, né, de Hollywood aí não querem mais parar a gravação, né? Aí deixa essa empolgação mais para frente. Então, no momento, é só um teste aí, para ver se deslancha. Bom, aqui eu tirei o print lá da página, né, do tutorial que tem no Siga, né? Tem esse tutorial lá no Siga. É só você baixar aqui, você aperta aqui aqui no Play e você vai assistir direto no Siga, lá não precisa nem baixar. Caso você queira, né, o link lá do YouTube é esse, né? Mas é só você apertar aqui que lá na plataforma ele é bonitinho lá e dá para você assistir numa beleza, né? E você vê, ele é bem direto aqui, né? Ele não tem muita coisa, não, ele vai bem direto nas coisas, faz assim, faz assim, faz assim, então não tem como você errar, né? Se você nunca fez, você vai fazer de primeira e vai dar tudo certo. Tá? É uma beleza isso aí. Aí, aqui eu tirei um print da página do YouTube, porque na hora que eu abri aquela página lá, eu fui para o YouTube, né? E lá no YouTube eu fui ver. Tem esse primeiro aqui, né, que você pode também assistir, se você quiser, ele também é muito bom. Tem esse aqui, que ele é como tratar a voz para o podcast, né? Que é muito interessante esse aqui, que é do mesmo que fez o primeiro vídeo. Tem esse aqui, que é como fazer um podcast no celular, que a Luana, ela também ela dá de forma direta, né? Ela termina ensinando. Tem esse outro bem aqui que não apareceu tudo, mas como fazer um podcast, que é do Coisa de Nerd, né? Que ele
também faz uma abordagem, mas o que está na plataforma, eu acho ele mais direto de todos, para que você possa seguir, para quem nunca fez, e não sair perdido aí, né? Não ficar se assustando com muita coisa, né? Então, pega o celular, baixa o Anchor e começa a fazer o podcast. Não fica enrolando não, né? Vai fazendo logo, que é para ver se o negócio dá certo. Se não conseguir, pede ajuda para o tutor. Todos os tutores aí são expert em gravar podcast. Se eles não eram, eles a partir de hoje eles já são. Tá? Então pergunte para ele, que todos eles sabem gravar podcast aí, que eles já gravaram aí centenas. Né? Se nunca gravaram, a partir de hoje eles já gravaram centenas. Então eles sabem resolver isso aí direitinho, né? Como fazer. E no mais, era só isso. Deixo agora, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, agora é a hora. Calma, ele é tudo isso, né? Ele tem os efeitos, por isso que eu disse, tem música de fundo, tem tudo. Então você pode fazer aí, incrementar aí o seu podcast para que ele fique bem criativo, fique bem ilustrativo, né? E não fique só aquela gravação seca, né? Se você quiser, tá? Eu não pedi isso aí porque quem nunca fez, né? Pode achar, que ia morrer antes de fazer, né? Porque a pessoa se apavora logo. Aí eu deixei mesmo só a gravação, mas se você quiser fazer, bota a capa, bota uma música de fundo, bota um intervalo, bota alguma coisa que você deixe bem leve, né, o podcast, e a pessoa possa ouvir e fique bem interessante, né. Ele fica mais atrativo, né? As capas assim, você faz, aí fica um negócio assim bonito. Então, cada um usa a criatividade que tem, tá? E o tempo disponível que tem para fazer, porque a ferramenta, eu acredito que todos tenham acesso a um celular para poder fazer isso aí, tá? E depois nós vamos ouvir esses podcasts aí, ver a beleza que ficaram, né? Que eu tenho certeza que vão sair obras assim maravilhosas, né? Porque cada um pensando de um jeito, você vai ver como bota a criatividade aí para aflorar e vocês vão ver como vai sair tudo de bom aí nessa atividade. Não vai ser difícil. Agora tem que ir já treinando aí, né? Porque Hollywood a gente não faz um teste uma vez, não. Você tem que treinar várias vezes para poder passar, viu? E aí dá certo. Mais alguma pergunta? Não, tá tudo certo, tá tudo explicado, tá tudo entendido. Pois, leia os textos, tutores, leiam os textos, façam as atividades que tem na apostila, assistam aos vídeos, né? Veja como é a resposta daqui, quais são as partes das respostas do fórum, veja a resposta da atividade, que lá dá tudo certo, dá direitinho para fazer. Agora, vocês têm que fazer primeiro, antes dos alunos. Porque se você tiver dúvida, aí sim, você entra em contato para que essa dúvida seja sanada. Porque depois é o aluno que vai perguntar para você. Muito bem. Se ninguém tem mais nenhum assunto, eu já quero ver os podcasts, que eu quero ouvir todos aqui, que eu quero ver como vai ficar. Pois, senhores, senhoras, boa noite para todos, viu? Foi um prazer mais uma vez estar com todos vocês, né? E participe desses fóruns e dessas atividades, que eu quero ver isso respondido, hein? Vamos agir, tutores, peguem no pé desses alunos para que eles respondam essas atividades e participem desses fóruns.